Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2014, é uma quinta-feira, e o nosso verbete é de número 3149, ele tem 4 páginas, 49 logias e 9 máximas. E o tema de hoje a ser debatido é o Holopensene monobloco, da especialidade Parapatologia. Ele foi redigido pela verbetógrafa veterana Kátia Aracaki, que é psicóloga especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 95 e docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais ao Nomadismo da Conscienciologia. E ela também é tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. O Holopensene monobloco é aquele instalado dentro de grupo conservador, dogmático ou fechado, no qual os membros sofrem pressão e modificam as próprias opiniões para se adequarem às expectativas alheias, ocasionando a perda paulatina da individualidade, baixo nível decisório e comprometimento dos resultados do trabalho ou vivências em conjunto. E o Holopensene pessoal dogmático, a pensenidade estagnada, a pensenização formatada. E aqui na fatologia, o comportamento grupal disfuncional, a pseudogrupalidade, a coesão grupal patológica, os ganhos secundários, a aceitação cega às regras, a criticidade, a ingenuidade, a desinformação, a cobrança dos integrantes do grupo, o encolhimento consciencial, a perda da individualidade, os atos anticosmoéticos conjuntos reforçadores dos liames interpresidiários, as ameaças aos questionadores e dissidentes, a manipulação ideológico-comportamental. E na parafatologia, a intoxicação energética grupal, a lavagem paracerebral, os guias cegos e assediadores, a vampirização energética, o teleguiamento patológico, o parapsiquismo de controle, os infernões paratroposféricos, as vivências baratrosféricas. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama a atenção que tem algumas listagens, né? Tem uma primeira que são os mecanismos. E então são apresentadas 19 etapas reforçadoras do modelo mental grupal, né? Do Holopensene monobloco no mundo corporativo. Então, está aqui distribuído em três blocos. E depois a gente tem aqui uma listagem de profilaxia, com medidas preventivas à formação do Holopensene monobloco. Agora, na remissiologia, nós destacamos Holopensene automimético, Holopensene perversor, retardamento mental coletivo, retropensenidade e socin viciada. E na frase enfática, para sobreviver nos Holopensenes monoblocos, a consciência é obrigada a aderir ao pensamento grupal, anulando o raciocínio, a capacidade de pensar por si, perdendo a individualidade. Na questionologia, você identifica os holopensenes monoblocos? Como reage frente aos mesmos? Agora, aqui na mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Isolamento, fechadismo, acriticidade, dogmatismo, acomodação, fixopensenidade, homopensenidade, pseudogrupalidade, baratrosfera, sectarismo, manipulação, monocultura, heterocontrole, autofossilização, sociologia, liderologia, criminologia, parapatologia, mimeticologia e interprisiologia. Agora, professora Kátia, a gente já tem aqui perguntas, mas eu queria que você comentasse para a gente a sua motivação de escrever sobre esse assunto. Esse assunto está dentro das minhas pesquisas de antissubserviência
E esse verbete especificamente eu escrevi em função dessa argumentologia, porque em vários livros de administração, na parte de comportamento organizacional, tem esses mecanismos. Então, eu achei isso muito curioso, né? Porque eu achava que era uma coisa assim, mais do belicismo, da religião, e nos dias atuais você encontra isso na disciplina de comportamento organizacional. Então, foi por isso que eu fiz esse verbete, porque eu achava que era uma coisa assim mais específica, e não, se está no mundo corporativo, né? É uma coisa que abrange até um público maior. Certamente. Enfim, tem empresas que são um mundo, né? Como você colocou aqui, o mundo corporativo. Tem empresas são milhares e milhares, né, de funcionários. Na verdade, algumas reproduzem, a maioria, eu penso, reproduzem a sociedade, né? Ali, um bolsão da sociedade, né? Vamos lá. Na coloquiologia, página 13, como reverter a massa de manobra manipulada nos pleitos eleitorais se temos tão pouca educação para a nossa sofrida população? Eu acho que isso daí, se a gente pensar até em termos mundiais, o movimento que mais está ajudando é o da Reurbex, né, com a transmigração dos líderes muito patológicos. Então, hoje, além da educação, o que eu vejo que mais pode ajudar é essa condição da Reurbex, e com a transmigração. Uhum. Agora, Kátia, eu estava aqui pensando, né? E tem aquele famoso provérbio, né? Cada povo tem um governo que merece e tal. Porque essa reversão, de todo modo, ela é muito lenta, né? Não tem como reverter rapidamente, bruscamente. Porque aí a gente vai incorrer naquele histórico erro, né? Revoluções e golpes e pressupondo que aquilo é melhor para aquele povo, né? Então, é bem complexo. Acho essa pergunta super complexa, realmente. É complexo responder isso daí, né? Porque aí entra a questão de interprisão, holocarma, uma série de fatores, né? Que a gente, assim, olhando só intrafisicamente, não consegue analisar. E aí, você é especialista, né, no tema do carneirismologia. Então, a gente vendo sobre esse aspecto, né, tem muita gente que gosta, que precisa, que quer se manter carneiro e quer ser manipulado, né, mandado, oprimido. Então, o negócio é interessante, é sério. Agora, na fatologia, na página 13, final da segunda linha e terceira linha, a necessidade de pertencimento e os ganhos secundários levam à união de consciências sem quase nenhum discernimento. Aí ele pergunta como prevenir essas uniões disfuncionais. Eu acho que aí a pessoa tem que aumentar o nível da autocrítica, né? Ela aumentar a autocriticidade cosmoética, fazer mais autoconscienciometria para ela se conhecer mais e ela conseguir identificar os tipos de vínculo que ela estabelece com as demais pessoas, com as demais consciências em geral, né? Então, enquanto a pessoa não enxergar isso, ela não consegue abrir mão e assumir uma postura mais autônoma, mais independente, mais autossuficiente e buscar relações mais sadias. Essa coisa dos ganhos secundários, você falou do mundo corporativo, né? É interessante a gente observar, assim, eventualmente, né, alguns casos que a pessoa, em tese, está trabalhando em determinada empresa para sobrevivência, enfim. Mas ela usa, quer dizer, isso é inegável, né? Todo mundo precisa trabalhar e tudo. Mas a pessoa usa aquele escudo, não posso largar esse emprego, porque vou viver do quê?
E, na verdade, é o ganho secundário que está atrás, né? Que ela não assume plenamente. E aí fica se pegando na moeda, né? Como se fosse aquilo. Eu não sei como é que você vê esse assunto. Eu vejo dessa forma, sim. A pessoa, se não cuidar, ela pega digamos assim, um argumento, uma justificativa, aparentemente bem pertinente, mas que ali está, digamos assim, ocultando uma autocorrupção, não é verdade? Porque também para a pessoa, às vezes, sair e dar uma virada de mesa, ela vai ter que passar aquele período embaixo da ponte, né? E esse embaixo da ponte pode ser um monte de coisas, né? Não só uma questão financeira, mas uma questão social, né? E por aí vai. E muitas vezes a pessoa ela não está disposta a isso, né? Agora uma outra pergunta, na página 14 agora, final da primeira linha, na fatologia mesmo. O que fazer quanto às ameaças aos questionadores e dissidentes de certos grupos, quando estes realmente têm razão nas suas petições? O que eu vejo é que o lado mais difícil, né, dessa dissidência é em relação às consciex. Então, isso já foi muito comentado aqui nas tertúlias, até por exemplos de pessoas que deixaram religiões, seitas e que eram dirigentes lá dentro durante muito tempo e que depois a pessoa sai, aí ela conhece a Conscienciologia, ela vai tentar começar a TENEPS e ela vê que vai dando tudo para trás, né? E muitas vezes são esses cobradores, né, que não querem que a pessoa se afaste daquele movimento. Então, acho que extrafisicamente é que eu vejo o problema maior nessa situação. Ele pergunta o que fazer quanto às ameaças, né? Agora, aí é TENEPS mesmo, né? A pessoa tem que ficar firme, abençoar todo mundo, perdoar, acolher os assediadores, né, Keiko? Acolher os assediadores, fazer assistência, que um dia passa, né? Agora, na Pensenologia, na página 13, terceira linha, ele pede se você poderia exemplificar o que caracteriza os homopensenes e a homopensenidade. O homopensenes é quando um grupo de pessoas pensa do mesmo modo, né? Pensa igual. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Aqui, no caso do verbete, seria negativo. Mas, por exemplo, numa comunex avançada, numa dupla evolutiva, aquela das 30 vidas juntos, né? Isso daí já tem uma homopensenidade mais avançada. Tem até aquela colocação, né, da relação da homopensenidade com a telepatia, né? Então, na dupla, você falou da dupla, eu lembrei, né? Que aí já fica uma conexão ali, é tão harmonioso, né? Já tem tanta afinização, né? Tem essa facilidade, sim, né? E nas comunex avançadas, também. acho que também, né? Também. E acho que até entre amigos também, né, Dulce? Né? Verdade. Agora, na fatologia, na segunda linha, página 13, você poderia exemplificar o desaparecimento da singularidade? Isso daqui, se a gente for ver, né, a pessoa que convive muito nesse holopensene monobloco, ela vai, digamos assim, perdendo a identidade. Começar por uniforme, né? Então, em muitos grupos, assim, a pessoa é obrigada a usar uniforme. E por aí vai, um determinado linguajar. Tem toda uma cultura, né, do modo de funcionamento. Daqui a pouco a pessoa não sabe mais. Tem seitas que a pessoa entra que ela tem que mudar o nome, ela tem que abrir mão dos seus pertences. Então, quer dizer, chega num ponto a pessoa não sabe mais quem ela é, de onde ela veio, o que ela pensa, não é verdade? Então, ela fica totalmente diluída ali no meio daquele grupo. A dificuldade que a gente tem de identificar, de listar os nossos valores reais, né? Tem relação com isso, né? Muitas vezes a gente está se apropriando de valores do grupo, né? Ou de valores idealizados e
temos dificuldade de identificar da própria família, né, Keiko? Da família, então pensa um educação que intermissivista a gente ressomando numa família que não, né, não tem nada dessas ideias. Muitas vezes ele, durante um tempo, ele, digamos assim, se vende ali, né? Ele acaba sendo engolido pela mesologia e perde aqueles valores do curso intermissivo, né? Até de vidas assim que ele já teve com outro então, nível de se cosmoética. preparar melhor nessa para na outra a gente recuperar os cons, né, com mais facilidade, né? Isso deve ser, a maioria dos casos de desvio deve ser em função dessa, essa influi muito, né? E aí entra aquele trinômio do assédio, né, que é o poder, sexo e dinheiro, né? Então, às vezes também a pessoa não sai porque ela cai no meio e que retroalimenta um trafar que ela tem nesse sentido, e aí ela acaba, né, digamos assim, se comprometendo ali. Você sabe, você está falando desse trinômio, já eu passo para você. Hoje de manhã na mini tertúlia foi comentado do percentual de mega assediadores, né? E assim, 80% é em relação ao dinheiro. 20% poder. Não foi isso, gente? Quem estava aqui na mini? Você estava na mini, né? Nossa, que coisa, muito hein? grande, 20% só poder? A maioria é dinheiro. Nos casos, né? Você perguntou, o assunto era consciência patológica. Que interessante. É que a questão do poder, de certo modo, está inserida, né? Quer dizer, isso já é dedução minha, está inserida, né, na questão financeira. E interessante que eu tinha até perguntado antes, né, sobre essa questão teria alguma jurisprudência em outro planeta de alguma civilização que tivesse se desenvolvido sem passar por essa problemática da financeiro, né? Mas aí é outra problemática, né? Não? Não, mas aparentemente não tem. Não, essa questão monetária, capitalista e tal, aparentemente não tem. Em função da condição evolutiva de bicho e tudo, já entra a questão de vale isso, vale aquilo, eu te dou aquilo. E deve ser a questão de troca de osso, né? No passado. Meu osso vale mais que o seu, e por aí foi. Você quer perguntar? Eu queria falar a respeito do adolescente da Socin. O microfone está ligado? Para cima. Tá, ok, vai, pode falar. Eu queria alertar sobre um adolescente jovem da Socin com pensamento monobloco, porque é moda, né, modismo. Eles são todos iguais, se vestem iguais, ouvem todas as mesmas músicas. É por época, né? Isso também é um grupo fechado. Mas no caso dos jovens, isso já é um fator que faz parte da adolescência, né? Essa necessidade de estar em grupo, do pertencimento, de alguns símbolos ali, né, que fazem com que ele se identifique. Aqui, nesse caso, eu acho que é um pouco pior, sabe? Porque aqui, olha, o grupo ele é conservador, ele é fechado, ele é dogmático. E, às vezes, o grupo de jovens não necessariamente tem essas características, né? Pode ser que tenha, mas nem sempre tem. Você podia explicar melhor o número na página 13, última linha, com fatologia, o número a mais? No final da página 13. Ah, tá, o número a mais. O número a mais é porque, em geral, todo grupo que tem esse tipo de holopensene, eles consideram muita quantidade de pessoas. Então, assim, você vê processo religioso, para eles é muito importante o número de adeptos, né, de pessoas, de fiéis, de pessoas que fazem parte ali.
Então, um número a mais. Você vê na questão do militarismo, né? A pessoa, às vezes, tem até um número, tudo mais. Então, o que importa é a quantidade, não a seletividade, a qualidade. E a pessoa é só mais um ali, né? Ela também não tem grandes valores para aquele grupo. Ela tem enquanto um número a mais. Tá? Mas, assim, por exemplo, se a gente for valorizar a singularidade, a identidade, a especialização de cada pessoa, cada um é muito importante. Né? Por quê? Porque cada um tem uma especificidade que vem a somar e agregar o grupo. A partir do momento que todo mundo é mais ou menos igual, tanto faz o fulano, o ciclano, entendeu? Quantitativo. É, quantitativo. Agora, na página 13, final da terceira linha, de baixo para cima, você poderia falar sobre as omissões deficitárias? É porque o problema é quando a pessoa muda, né, o que ela pensa, as opiniões que ela tem, para se adequar à expectativa do grupo, de outras pessoas, ela muitas vezes oculta aquilo que ela pensa e ela acaba causando essas omissões, ou seja, ela deixa de dar informações que seriam importantes ali naquele grupo, naquele contexto, mas como aquilo não vai ser bem aceito, a pessoa fica quieta. E isso tem um preço evolutivo muito grande, né? O Kátia, nas suas pesquisas, você pensa que você acha que as pessoas que, estou falando mais dos líderes, né, que promovem esse tipo de holopensene, eles têm consciência do que eles fazem, em geral? É de caso pensado, em geral? Olha, Dulce, acho que o que a gente tem que pensar é que tem mega sediador que é muito inteligente, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa tem um nível de consciência, de inteligência, né, de traquejo dentro daquilo que ela faz, é lógico que é de caso pensado. Em geral, né? Em geral, é. Agora, aqui O negócio é que a pessoa acha que é o máximo, entendeu? A pessoa ela não conhece uma alternativa melhor. Então, dentro daquilo que ela conhece, ela acha que ela é o máximo dentro daquilo. É porque tem uma condição, assim, daquela pessoa que às vezes ela é tão equivocada com a realidade dela mesma, ou a realidade em si, que ela pensa que não é errado fazer aquilo, que ela está fazendo o melhor para aquelas pessoas. É, tipo assim, eu sou representante de Deus na Terra, né? E aí, eu não sei se isso, me parece que isso é um atenuante. Não sei, é uma pergunta. Mas é que eu acho que isso, quando a pessoa é carneira, mas a pessoa que é bem líder, ela já tem que ter um nível de perspicácia maior, senão ela nem consegue segurar o grupo, né? Nem conseguiria fazer a liderança, não conseguiria fazer. Entendi, tá certo. Ou seja, olho vivo, né? Porque tem muito, né? O que mais tem em termos de liderança, eu considero assim uma das coisas mais raras de ver no mundo atual, no planeta. É liderança cosmoética, né? É muito difícil. Agora eu estava até lembrando, uma liderança evolutiva, assim, para frente. Estava lembrando de um filme que pode ilustrar um pouco essa questão do mundo corporativo, que é aquele com o Tom Cruise, que ele entra a firma, né? Que ele é recém-formado em advocacia, aí ele entra numa empresa, assim, tem uma mudança total de vida por causa do salário que ele recebe e os bônus que ele tem, até que ele descobre que eles tinham ligação com máfia, né, e coisas assim. E aí ele vai tentar sair da empresa e toda a perseguição que ele sofre, né, em função disso. Então, assim, é um filme que se encaixaria totalmente na atualidade e no mundo assim profissional, né? A pessoa não precisaria estar assim vinculada a um grupo, questão de instituição total. A empresa ali no caso é quase como uma instituição total, né? No mundo corporativo realmente tem histórias incríveis, né?
Agora, no final da última linha. Ah, ela já perguntou, é um número a mais. Acho que não precisa, né? Você acabou de responder. Agora, na argumentologia, página 15. Item B, daquela listagem mecanismos. Características, número 12, pressão direta nos dissidentes. Você poderia fazer um contraponto? Isso daqui é justamente, né, vamos supor, no caso do filme, né, da firma. Então, esse personagem que o Tom Cruise faz, quando ele vê toda a sujeira que tinha, lavagem de dinheiro na empresa, e ele começa a fazer planos assim de sair, né? Ele começa a sofrer muita perseguição dos chefes, eles colocam escuta na casa dele, começam a ameaçar, né, a esposa dele e tudo mais. Então, é justamente essa pressão, né? Porque só saía da empresa, assim, quem tentava sair era morto, né? Tudo bem, é uma ficção, mas algum quê de realidade ali tem. Então, é justamente esse caso, quando a pessoa ela cai na realidade, ela vê em que ambiente que ela está, o que está acontecendo, ela não quer mais participar daquilo. Então, se não forem as consins, as consciex também vão vir atrás dela. Kátia, é a Rose aqui no B. E na página 14, em parafatologia, a intoxicação energética grupal. Eu gostaria que você comentasse como é que a pessoa que está lá no meio do grupo, tipo um carneirinho lá no meio, que ela começa a se dar conta para sair dessa intoxicação aí energética grupal. E o que seria essa intoxicação? Essa intoxicação é porque, como tem muita, olha, coloco até depois, a lavagem paracerebral, os guias cegos e assediadores, a vampirização energética, o teleguiamento patológico, o parapsiquismo de controle, tá certo? Então, se os dirigentes eles têm um padrão anticosmoético forte, eles vão ter conexão com consciex, com bolsões extrafísicos também, nesse sentido. Consequentemente, o holopensene ali é um holopensene contaminado, é um holopensene obnubilador, é um holopensene que intoxica as consins, né? Tanto é que, por exemplo, isso a gente vê muito, né? Que é falado que na baratrosfera a pessoa ela não consegue ficar lá muito tempo. Por quê? Porque daqui a pouco ela começa a pensar igual, a ficar igual todo mundo que está ali, né? Então, quem vai fazer resgate em baratrosfera tem que ser muito técnico, tem que conhecer muitas técnicas energéticas, saber se defender, se autoencapsular, e tem que ser rápido, tem que ser ágil, porque senão a tendência de ficar igual, todo mundo que está ali, é grande, né? E eu acho que isso a gente pode ver a questão do próprio, antes de falar de energia, do contágio psicológico. Você vai num estádio de futebol que está lotado de gente torcendo, daqui a pouco você está berrando, você está batendo nos outros. Então, isso a própria psicologia social já estuda. Agora, pensa isso em termos energéticos, e a pessoa convivendo com aquele grupo dia após dia, né? Então, a tendência, e se ela vai se apassivando, se ela vai se submetendo, se ela vai, digamos assim, dando o aval, né, para que aqueles mecanismos ali sejam incorporados por ela. Então, os assediadores, as consciex, vão tomando conta. Daqui a pouco as pessoas estão com semi-possessão, estão com possessão, tá certo? Ficou claro, Rose? Ficou sim. Eu só queria, para continuar aí, é a questão da pessoa que está lá. Ela está lá nessa circunstância, nessa condição. Você acha que para ela sair daquilo seria só em alguém entrar como infiltrado, algum tipo de resgate, ou algum mecanismo que ela possa desenvolver para sair dessa condição desse grupo? Aí assim, eu nunca estudei muito isso profundamente, né? Tem que ver qual é o temperamento da pessoa, a holobiografia, né? E às vezes até mesmo o nível de merecimento que ela tenha, de amparo. Então, acho que isso daí depende bastante, né? Mas, em geral, dependendo do nível de lavagem cerebral, paracerebral que ela tenha, é muito difícil, né? A gente vê isso
religiões assim muito radicais, de fanatismo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, esse povo que é homem-bomba, mulher-bomba, há várias vidas, não é fácil de uma hora para outra a pessoa né, se livrar desse holopensene, porque a pessoa, digamos assim, ela comunga com aquelas ideias, com aquele modo de ser, de funcionar. Então, não é só uma questão de sair, porque se ela sair e não fizer uma reciclagem pensênica, daqui a pouco ela está em outro grupo também. Pode ser, vamos supor, saiu de uma religião, mas ela cai numa empresa que também é daquele modo. É verdade? Então, tem que fazer recim. Eu acho que sem recim não vai. Agora, o fator desencadeante da recim, aí eu acho que são vários. Sabe que eu já vi, assim, empresa, né, no caso, minha experiência, assim, às vezes as pessoas super insatisfeitas e um ambiente realmente difícil, muito repressor e tudo. E aquela questão da autovitimização, todo mundo reclamando, todo mundo de saco cheio, mas ninguém sai, ninguém pede demissão, ninguém vai embora. É uma coisa assim, é impressionante. As pessoas continuam, ficam ali anos, às vezes a vida toda, né? Não sai, porque, claro, não faz reciclagem. Não... Exatamente. Isso isso bem, que você está falando. Exatamente. E isso aí é interessante, porque seria o campo de concentração moderno, né? Porque o que o professor Valdo sempre questiona também. Por que as pessoas que estavam em campo, os judeus lá em campo de concentração, eles não se revoltavam, eles não faziam alguma coisa, não tentavam fugir, faziam um plano, né? Não reagiam àquela situação. Então, a pessoa ela vai se submetendo, né? Por quê? Porque ela tem uma afinidade com aquilo, de alguma forma. Né? Uma das coisas que a gente observa, Kátia, principalmente na questão da empresa, é que essas reclamações acabam alimentando o próprio holopensene, né? É, claro. Mas aqui, ó, na numerologia, na página 14, eu coloco, olha, em que tipos de grupos que isso pode acontecer. Então, ó, holopensene monobloco, religioso, militar, político, holopensene monobloco político, empresarial, educacional, familiar e social. Então, isso pode ocorrer dentro de família também, não é verdade? Tem família que até os parentes eles vão casando entre si, né? E que não é mais monarquia, tá, gente? É século XXI, mas casa primo com prima, porque aquilo tem relação com as empresas, que muitas vezes eles continua, têm. Né? Continua igual, né? Então, tem famílias assim que eu conheço que assim eles moram todos juntos num único condomínio. Então, o condomínio inteiro é de uma única família. E não é um condomínio pequeno, é um condomínio que moram centenas de pessoas. Né? Então, a tendência daquele grupo ir ficando cada vez mais, digamos assim, fechado e viciado nos tipos de comportamento, né, na filosofia de vida, é muito grande. E aí, digamos assim, os novos membros, eles têm que se adequar àquela cultura familiar. E não as famílias vão fazendo outros vínculos com outros grupos familiares. Né? Então, para você entrar, você tem que meio que ser aceito e ser batizado e passar ali, batizado no seguinte sentido, de você ter que coadunar, você ter que se curvar mesmo. Se curvar àquele modo de funcionamento daquela família. Se submeter, né? Você tem que se submeter. É incrível a verbetografia, porque a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, né? Quando eu olhei esse título aqui, praticamente eu vim da infância até agora, porque eu sempre encontrei digamos assim, desde a minha família, escola, faculdade, esse holopensene. E eu reagia muito mal, então reagia com agressividade, inconformismo, porque parecia que eu era a ovelha negra. Então, depois que eu conheci o paradigma consciencial, eu comecei a ver que naquele momento eu estava correta, mas eu não sabia assistir, eu não sabia como me posicionar.
Então, às vezes, eu tentava aderir às ideias do grupo para ser aceita. E agora eu estou vendo que eu fiz um esforço para ser aceita. No fim, aqueles conceitos, aquelas ideias inatas que eram mais saudáveis no momento, né? E hoje, no meu trabalho, o que é que acontece? Eu já percebi que não adianta ficar reclamando, não adianta ficar, né? Você dá o seu exemplo. Então, eu não falo mais nada, dou o exemplo e já consegui que as pessoas observassem que aquela postura é a mais correta, sem falar nada. Então, assim, quando eu vi teu verbete, eu disse, poxa, eu estou melhorzinha. Pelo menos eu não estou agredindo ninguém, não estou insatisfeita, não estou... digamos assim, se é aquela persona não grata que quando chega, poxa, lá vem a confusão. Né? Então, eu fiquei muito satisfeita em ver que eu tinha melhorado. É interessante isso que você está trazendo, porque a orientação é justamente essa. Nem a pessoa se submeter, nem a pessoa também se rebelar e causar muita confusão. Mas ela tem uma postura mais madura e ela conseguir dar o exemplo enquanto ela está ali dentro. Um outro tipo de grupo que a gente vê isso é funcionalismo público, né? Então, muitas vezes ali já formou todo um grupo, né, uma panela, tudo mais. Mas eu sou precisamente servidora pública. Então, você vê, exatamente o holopensene é esse. Todo mundo reclama, né, não está satisfeito com nada. Todo mundo finge que recebe dinheiro, todo mundo finge que trabalha, todo mundo finge que as coisas estão, mas sempre empurrando com a barriga, sempre delegando para outras pessoas. No fim, o resultado a gente vê, passa ano, vai ano, e a gente não tem o resultado. Quer dizer, é o público que não está sendo servido por nós, que somos servidores públicos, não é? Então, é isso que eu estou tentando mostrar, que a gente precisa mudar. É porque aqui, nesse holopensene monobloco, não importa se a pessoa é o líder ou se ela é o liderado. Se ela está fazendo parte, ela está alimentando, né, esse modo de funcionamento e está gerando interprisão igual, né? Aí o nível, digamos assim, de comprometimento pode ser diferente, mas não importa. Você pode ser um número a mais ali, mas você está dando a sua cota para aquilo se manter, né? Kátia, você pode falar um pouco no voluntariologia, na seção detalhismo, a falácia do uso da vontade no voluntariado imposto? Então esse voluntariado imposto, ele tem um nome de voluntariado, né? Mas na verdade a pessoa é obrigada a fazer determinadas atividades, tarefas, tudo mais. Então, por exemplo, você acha que um voluntariado de guerra é um voluntariado voluntário? Existe, né? Esse é bravo, né? Tem bastante, né? Tem bastante. Professora Kátia, quando eu li a definologia que fala holopensene monobloco, é aquele instalado dentro do grupo conservador, dogmático ou fechado. E depois ali também em fatologia você fala ali na terceira linha, mais ou menos de cima para baixo, a aceitação cega às regras. Poderia fazer um tipo de um gotejo, né, entre o paradigma, me reportou o paradigma fisicalista, né? Porque o cientista da época, né, a gente estava estudando a questão religiosa também, me veio muito forte essa questão que lá eram dogmas, né, as pessoas eram obrigadas a aceitar determinadas leis e ninguém se manifestava. Teria, assim, como você falar um pouco a respeito disso? Então, o que seria o oposto a isso é justamente o princípio da descrença, né? Você vai primeiro experimentar uma realidade para depois você tirar as suas conclusões e ver qual que é o seu posicionamento. Então, essa aceitação cega aqui já mostra que a pessoa tem um baixo nível de criticidade. Às vezes a pessoa é super acomodada, ela não quer nem pensar naquilo, né? Alguém já fez, já está pronto, para que ela vai se incomodar, não é verdade? É mais fácil ela se adequar. E isso a gente pode ver também de um ponto de vista social. Então, quando a gente pega os idiotismos culturais, é muito isso, né? Ninguém perguntou se você queria, né, sei lá, então, na África, lá, fazer a mutilação, né, genitália feminina. Ninguém perguntou se a pessoa quer. Mas a pessoa pensa, puxa, para eu casar, para arrumar um bom marido, eu tenho que passar por isso. Então, você nem se questiona, vai fazer e pronto.
Tem países que 98% das mulheres se submetem, né, a essa condição. Então, assim, isso aqui é muito sério, né, porque você não questiona aquilo que te oferecem, você aceita, mas é lógico, como a Dulce estava enfatizando, a pessoa tem um ganho secundário. Ela não é só vítima na situação, ela está ganhando e ela está se autocorrompendo de alguma forma. Senão ela não ficaria naquela situação. Também seria, como que você vê o cientista, né, hoje? Eles são aquele grupo dogmático, né, com determinadas regras, e como que é isso daí? Eles não aceitam, eles não mudam, por que seria, professora Kátia? Então, por causa do dinheiro, né? Então, se for pensar assim, quantos cientistas eles acabam indo para questões bélicas, do militarismo, né? Fazendo coisas assim para matar os outros, tudo mais. E por quê? Porque às vezes eles têm lá uma proposta de um projeto, nem sabem direito qual é, digamos assim, o todo daquilo, mas eles vão ganhar um bom dinheiro, eles são bem especializados naquilo, e eles muitas vezes aceitam a proposta sem saber até do que estão participando. Às vezes no meio do caminho até descobrem, mas eles continuam, é o dinheiro deles, é a carreira deles, é a reputação, é o que eles sabem fazer, tá certo? E aí entram as falácias, né? Isso daí, com o tempo, a pessoa ela vai, digamos assim, encontrando justificativas aparentemente lógicas para aquilo que ela faz, né? E se a pessoa ela é boa para dar nó em pensamento, ela consegue justificar muito bem, argumentar, e você às vezes quase que até, digamos assim, assina embaixo do que a pessoa fala, entendeu? Tamanha convicção que ela tem. Então, se a gente for pensar, quantos médicos, por exemplo, né, eu conheço médicos que trabalham em sala de cirurgia e que já viram vários casos de EQM, mas a pessoa ela jamais vai admitir aquilo publicamente, numa revista científica. Aquilo vai, digamos assim, estourar com a carreira dela. Com o meio que ela frequenta, que ela vive, ela vai sofrer preconceitos, então ela deixa para lá, né? E aí, né, Kátia, lembrando aquele conceito dos aparelhos ideológicos, né, de Estado, que justamente já tem essas instituições para amarrar as pessoas, né? E aquela própria pesquisa lá do sociólogo francês, né, que ele foi pesquisar nas universidades e ele chegou à conclusão que a universidade já era, ela faz parte dessa máquina ideológica, que ela tá falando, exatamente. Então a faculdade não ensina a pessoa a pensar, adquirir, assim, a produzir conhecimento, mas a universidade, no fundo, ela é uma máquina de reprodução a serviço do capitalismo selvagem, né, uma ideologia de uma ideologia instalada né, naquele Estado. Né, a pesquisa do Pierre Bourdieu, que tem até o livro A Reprodução. É justamente isso. Então, até as universidades hoje, a pessoa fala, vou na universidade adquirir conhecimento, fomentar pesquisas. Não é bem assim, né? Porque rola muito dinheiro por trás, principalmente de onde tem pesquisa, e a pessoa ela é meio que obrigada a fazer aquilo ali que é imposto, né? Senão ela não recebe verba para a pesquisa dela. Kátia, na página 14, lá em cima, na primeira linha, a falsa impressão de engajamento. Você coloca aqui no sentido da pessoa se submeter à pressão externa, mas eu queria que você comentasse, no caso da própria pessoa, independente da pressão externa, pela ingenuidade, anulação da própria vontade. Às vezes a pessoa está naquilo pelos ganhos que ela tem, sabe, Keiko? Então, por exemplo, casos da pessoa que ela entra no militarismo, porque ela vai ter uma série de mordomias. Da pessoa que entra na vida religiosa, também. Porque depois que ela atingir um posto lá dentro, ela vai ter casa, comida, roupa lavada, pessoas para servi-la. Tá certo? Então, ela não está ali muito por aquela causa. Ela está ali pelos benefícios, pelas vantagens que ela vai ter, mesmo que não seja inicialmente, mas se ela galgar um determinado posto, função, ela vai chegar naquilo. E aí vira também aquela condição do alpinismo social, da pessoa fazer qualquer coisa para se promover.
Então, isso tem empresa que, né, conhecidas aí, que todo mundo sabe, que para a pessoa subir lá dentro, ela tem que pular de cama em cama, né? Hollywood era assim e outros locais são assim. Então, pula de cama em cama que você vai ter um cargo muito bom, né? Um destaque, uma posição de destaque. Então, a pessoa não está ali, não é pelo, digamos assim, pela idealização, né, do que aquela empresa faz, tudo. Mas é porque ela vai ter muitas vantagens com o tempo, ou até em pouco tempo. Na página 16, na 5ª profilaxia, discordância, hábitos de discordância e de conflito construtivo. Você podia esclarecer um pouquinho, porque eu não entendi, porque fica difícil você estar dentro da situação mudar o holopensene. Então, olha, para a gente pensar, né? Se a gente for analisar o nosso grupo karma familiar, tá certo? Na nossa família, a gente podia discordar das coisas, debater os assuntos, né? E até entrar assim, em algumas discussões mais calorosas, que aquilo ia trazer ali alguma vantagem para todo mundo ou não? Como que, de modo geral, se cada um for pensar na sua família, como é que era? Tá certo? Se a pessoa já não tem isso em casa, a tendência dela é, quando ir para a escola, repetir o modelo, quando ela entrar na vida profissional, repetir o modelo, quando ela criar uma família, repetir o modelo, tá certo? Então, muitos de nós, se nós não tivéssemos conhecido a Conscienciologia, se nós não tivéssemos tido uma chance de vivenciar a Conscienciologia com mais profundidade, como aqui na Cognópolis, né, que isso está 24 horas por dia no ar, a gente continuaria funcionando do mesmo modo, não é verdade? Às vezes é uma própria sociedade mais repressora, né? Então pega uma cultura asiática, né? E a condição feminina lá dentro, que mulher não fala nada, não apita nada, assim como também das culturas, né, orientais, árabes. Também. Então a pessoa ela acha que aquilo é o normal, né? As coisas funcionam assim, não é verdade? Então essa condição de qualquer grupo, se não instalar uma cultura da discordância e desse conflito, porque se as pessoas não pensam igual, vai ter conflito em algum momento. Não tem como tudo ficar bem o tempo todo, né? Até em casal, isso é falado, né? Tem um casal que se dá muito bem, geralmente um domina o outro. Porque são duas pessoas diferentes, com origens diferentes, com histórico de vida diferentes, né? Então, a gente vê que até gêmeos não tem total afinidade, né? Porque tem uma holobiografia diferente. Então, a partir do momento que parece que está tudo muito bem, é que aí que tem que tomar cuidado, porque isso pode ser uma pseudo-harmonia, né? Na família, no casal, na empresa, tá certo? Tudo bem ali? Agora, Kátia, na Fatologia, página 13. Você poderia exemplificar, 6ª linha, o que são os atos anticosmoéticos, conjuntos reforçadores dos liames interpresidiários? Então, por exemplo, no filme que eu estava falando, a firma, né? Depois de um certo ponto, o advogado lá, novato, ele começou a ver que a firma cobrava sempre honorários a mais dos clientes, né? Então, ele já fazia um roubo ali, né, digamos assim, na cobrança aos clientes. E outras falcatruas mais. Então, a partir do momento que você tem conhecimento dessa falta de ética que tem dentro de um grupo e você não faz nada a esse respeito, você está reforçando uma relação de interprisão grupo kármica. E é por isso que muitas vezes a pessoa, numa outra vida, ela está numa outra condição e ela não consegue entender por que ela passa tanta dificuldade. Porque naquela vida ela não tem um histórico negro, assim, no sentido de manchado, anticosmoético, sujo, mas aquilo vem lá de trás. Então, quando ela cai naquele grupo de afinidade, ela revive aqueles contextos e acaba sofrendo com isso, mas, na verdade, isso daí é em função da interprisão que foi criada.
Puxa, eu fico pensando, se o pessoal do governo, né, a turma lá do Planalto Central, pelo menos entendesse 10% do que é interprisão grupo kármica, lei de causa e efeito, ia melhorar 1%, ixi, ia melhorar tanto a nossa vida, né? É impressionante, assim, a ignorância, né? Porque você vê os negócios crassos, assim. Chega CPI assim, atrás de CPI, a CPI já está ali, já dentro já tem rolo também, fala e não fala, e pode e não pode. Olha. então esse é o imediatismo, né? Porque aparentemente estão se dando bem, estão ganhando, estão por cima, não sofrem nada com o que fazem, mas as próximas vidas vão ser penosas, né? No sentido assim, aquele grupo ali está todo muito amarrado, né? De uma forma negativa, né? E você sabe que eu acabo ficando muito inquieta com essa questão toda em função de, em tese, a gente, né, vive numa... Tese não, é uma democracia, é possível, né? E no fundo, a gente está, de certo modo, conivente com essa história, né? Querendo ou não, a gente está elegendo os caras, está aceitando, né? Então... Participando do teatro, né? a gente é ator e atriz desse teatro. Então, é por isso que é importante a pessoa fazer dentro daquilo que ela pode algum tipo de movimento, né? Mesmo que pequeno, coloca na sua TENEPS, escreve alguma coisa a respeito, né? Agora tem essas, como é que chama? Via internet, claro. Tem essas ONGs, né? De vez em quando eu recebo alguma, com as petições não são virtuais, mas eletrônicas, né? E aquilo acho que ajuda, pelo menos, reduz um pouco de uma possível omissão, né? Vira e mexe eu estou assinando alguma, quase todo dia eu recebo. E são bem interessantes, né? Mas também tem aquele lado, né, Dulce, que chega num ponto que esse holopensene está tão corrompido que não tem como a pessoa entrar ali, né? Não vai ter força, então ela tem que fazer um movimento por fora mesmo, né? Exatamente. Por isso que eu acho interessante esses movimentos das petições eletrônicas, porque a pessoa se manifesta, né, não está lá dentro e eventualmente surgem, tem efeitos, né, importantes, pelo menos para uma coisa de manifestação. Olha, tem milhões, milhares de pessoas contra isso que vocês estão decidindo, estão querendo decidir. Então é interessante, né? Agora, em Definologia, na página 13, sobre a perda da individualidade, que diferença existe entre a individualidade e a consciencialidade? Individualidade, eu acho que é mais um conceito intrafísico da sociologia, da psicologia, não é verdade? A questão da manifestação da pessoa enquanto indivíduo, né? Que ele tenha uma identidade com determinadas características, seus valores, seus interesses, seus gostos, tá certo? Suas aptidões, né? Agora, a consciencialidade aí já diz respeito à qualidade, né, do nível da consciência. Então, isso envolveria a questão da evolutividade, da cosmoética, da inteligência evolutiva, já envolveria, digamos assim, parâmetros mais conscienciológicos, evolutivos, né, da escala evolutiva. A individualidade seria neutro, né, Cátia? Seria neutro, Agora, em Parafatologia, na página 14, terceira linha, você poderia aprofundar o parapsiquismo de controle? Deixa eu continuar a pergunta, Kátia, desculpa. O que isso tem a ver com as consciências manipuladoras? Normalmente elas não teriam uma personalidade forte, por isso uma individualidade pujante? Olha, parapsiquismo de controle é quando o parapsiquismo ele é utilizado para controlar as demais consciências, não é verdade? Então, assim como tem o teleguiamento de amparador, tem o teleguiamento de assediador patológico.
E esse mecanismo ele é bem simples, né? A pessoa ela tem uma maneira de pensar que tem um percentual anticosmoético. Consequentemente, ela vai criando energias gravitantes, né, com esse padrão. Aquilo dali é como se fosse, digamos assim, um chamariz ou um fator em comum para ela se conectar com assediadores. Com o tempo, o assediador estabelece uma conexão tão forte que ele domina aquela consciência. E aí que começam a ter as semipossessões e as possessões, né? Então, isso aí seria um exemplo de um parapsiquismo de controle. E lembrando que a pessoa pode ter uma liderança forte, mas ela pode ter uma cosmoética fraca. Então, ainda assim, ela vai ficar submetida a outras consciências, que podem ser consciex, com aquele mesmo padrão, né? Então, se pegar um ditador, né, um ditador intrafísico, ele vai ter um mega assediador, geralmente, que está conectado a ele, né? Então, você acha que ele já é o mega. Não, ele não é o mega, ele está a serviço de, às vezes, uma consciex que é muito mais forte até do que ele. E ele está sendo ali marionetado, apesar de ter toda, digamos assim, esse perfil de liderança. Porque aí não é uma questão só de força, né? Mas é uma questão de cosmoética. A pessoa pode ser mais fraca, mas ela é mais cosmoética. E o outro, aparentemente, é mais forte. E essa força, às vezes, que a pessoa manifesta, é em função desse domínio do assediador, que injeta energia ali, e a pessoa ela tem esse senso de grandeza, né, e de motivação para fazer certas coisas. Então, se a gente for pensar no amparo de função, que deixa a pessoa mais potencializada, mais autoconfiante, mais capacitada, pensa isso, o líder acoplado num mega assediador. Ele também fica se sentindo forte, autoconfiante, né? Mas aquilo dali, o que tem por trás é uma energia anticosmoética. Não sei se ficou claro. 14, em polinomiologia, eu só não entendi no final, quando você fala do polinômio, condicionamento, robotização, conformidade e satisfação. Por que satisfação, professora Cátia? Porque a pessoa está acomodada ali, ela não se incomoda? Mas o carneiro, ele é satisfeito. Se você chegar aí, olha, em vários locais que tem esse holopensene monobloco, a pessoa está satisfeita com aquela condição. Então, lá, ela passou por um condicionamento. Pensa assim, uma quadrilha, tá? De bandidos. Então, começa assim, pega a pessoa está com fome, leva ela para uma feira e fala assim, olha, quanta laranja ali. Uma laranja a menos não vai fazer diferença. A pessoa vai lá e rouba uma laranja. Aí depois a pessoa está lá com o calçado todo furado, você leva ela num local que tem um mercado, um camelô. Nossa, mas olha quanto sapato aqui. Um par de sapatos a menos, não vai fazer a menor diferença para esse empresário. A pessoa vai lá e rouba o sapato. Daqui a pouco ela está roubando o banco, está roubando o país. Né? Então, esse é o condicionamento. Isso é uma técnica que tem, né, de treinamento assim, para coisas anticosmoéticas, que pega aquilo que é bem pequeno e que aparentemente a pessoa vai pensar, puxa, é mesmo, eu morrendo de fome, não tenho dinheiro, não tenho emprego, uma laranja ali a menos não vai fazer diferença. Então, os valores começam a ser invertidos, né? E a pessoa começa a achar que aquela situação é anormal. Aí ela vai entrar numa robotização, tá? Ela começa já a fazer aquilo ali meio automático, ela nem questiona mais se está errado, se está certo. Aí todo mundo faz, e também olha a situação aqui do local que eu vivo, e quem é rico não me ajuda, entra por aí, né? Daqui a pouco ela está numa conformidade, ela está totalmente encaixada naquele tipo de atividade. E isso gera uma satisfação, porque ela consegue preencher algumas carências, alguns interesses, né? E ela se, digamos assim, adapta, né? Eu me recordei assim, da questão do serviço, né? Quando está no serviço, tudo é muito fácil, está disponível. Por exemplo, trabalhar no hospital, eu vi ali a luva, né? Aquelas coisas. Então, está tudo ali na tua frente, né? Então, como que, às vezes, as pessoas imaginavam, passaram por uma situação de, por que eu não posso pegar se eu estou trabalhando aqui, né?
faço parte para outras pessoas, ganho de graça, não sei o quê, e aí por diante, né, professora? Por aí vai, né? A pessoa Só que aí todo mundo pegando um pouquinho, e daqui a pouco já não tem mais o material. E aí quem está na direção pensa assim, mas 100 mil a mais, 100 mil a menos, isso não vai fazer muita diferença. Também eu estou trabalhando tanto, será que eu não mereço? Né? E aí já tem os conchavos políticos e por aí vai, né? Sabe que eu passei por isso, então eu me dei por conta, que agora hoje eu não trabalho, né, assim, nesse setor. Mas eu me lembro dessa situação, quando eu tive essa consciência, não, mas isso aqui não é meu, mesmo que esteja disponível, que ninguém esteja vendo, mas alguém está vendo, né? Quando tu tem a consciência de que tu não está só, né? Que existe todo o extrafísico que está presente, teu amparador, eu fiquei com vergonha a partir dali. E você vai se afinizando com aquele padrão de consciex também, né? A questão é essa. Então a pessoa ela vai se afinizando com as consciências e com as consciex, né? E aí quando vê fica mais difícil de sair. Ainda nessa linha de raciocínio, uma criança criada em comunidade que tem pessoas armadas, que andam pelas ruas armadas, os valores também mudam. A arma passa a ser uma coisa comum, normal. E ela pegar uma arma depois é muito fácil, porque já passa a ser o cotidiano dela vivenciar isso, né? Agora tem que lembrar que tem muita gente milionária que tem coleção de armas, né? Que ainda faz a caça, não é verdade? Vai fazer safari para matar os bichos, mesma coisa. Queria comentar sobre a frase enfática, né? Na sua frase enfática você chama a atenção, né, que no holopensene monobloco, a pessoa, para sobreviver, ela é obrigada a aderir ao pensamento grupal, anulando o raciocínio, a capacidade de pensar por si, perdendo a individualidade. Se a pessoa já está envolvida naquele holopensene, então a saída seria a dissidência. Seria a dissidência. Porque quem consegue sobreviver num holopensene assim e vai ajudar a reciclar são os infiltrados. Mas aí a pessoa ela já tem que ter um gabarito evolutivo muito grande, né? Para ela não se afetar e para ela ter uma autoridade moral em que ela consiga conviver ali naquele meio sem se contaminar, entendeu? Sem sofrer nenhum tipo assim de rebarba maior ali. Mas quando a pessoa ainda tem um nível de interprisão, ou ela, digamos assim, ou ela adere, ou ela se submete, ou senão eles vão acabar com ela, né? Acabar, sim, desde matar mesmo, até fazer lavagem cerebral, deixar a pessoa vegetal, você está falando em punir, torturar. Em contextos bem críticos mesmo, né? Bem críticos. Porque você traz vários itens ali na para a profilaxologia, né? Tem algumas questões, alguns aspectos que dá para exercitar, né? Por exemplo, buscar informação, item 7, né? E também o item 5, a discordância, o hábito da discordância e do conflito construtivo, né? Da pessoa aos poucos e reagindo, né? Porque você traz aqui, né? Como você reage frente aos mesmos, né? Esse 7 que você está trazendo é bem sério, né? Porque hoje a gente tem países assim que são ditaduras e que a internet ela é totalmente bloqueada, né? Então a população ela não tem acesso. Então imagine isso num país inteiro. Nem na universidade, a pessoa só pode acessar alguns sites, algumas coisas. Então, isso daí é sério. Agora, eu acho que um exercício aqui, repetindo, é a pessoa ver assim, no meio que eu fui criada, isso aqui, esses 12 itens, quais deles ocorriam, entendeu? Porque a gente vai ver que muitas vezes, nem na nossa família, ou, né, no grupo que a gente foi criada, na nossa escola, a gente não aprendeu nada disso. E se a pessoa já tem uma tendência, aí vai para o que ela estava falando. Ou a pessoa vai ter a tendência de ser carneiro, ou a pessoa vai ter a tendência de ser rebelde, né? De ser o revoltado. Agora, Kátia, diz o nosso verbetógrafo: sinto pesar em ver certas crianças crescerem na cultura antievolutiva da interiorose total, onde o holopensene monobloco predomina de modo visceral. Você poderia comentar? Aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte, né?
Por que a pessoa foi parar ali, não é verdade? Então, nada é por acaso, tá certo? Onde nós ressomamos, os grupos pelos quais nós passamos, isso tem relação direta com o nosso perfil, a nossa holobiografia, nossas interprisões. Tanto é que quando uma consciência que tenha mais consciencialidade, um nível evolutivo melhor, mais lucidez, ela pode nascer em qualquer lugar que, mais dia, menos dia, ela consegue se superar. Né? Ela consegue superar aquela mesologia, recuperando cons e com outros, através de outros fatores desencadeantes. Então, também aquela condição que tem que ter esse olhar mais, digamos assim, evolutivo, cosmovisiológico, porque se a gente olhar tudo só, né, numa ótica intrafísica, a nossa análise acaba sendo muito superficial. E a gente começa a ter pena de situações, de pessoas, de grupos, mas que se a gente tivesse os capítulos anteriores da novela, a gente ia entender por que aquelas pessoas ainda estão ali, né, mescladas naqueles grupos, naquele meio. Quer perguntar? Na página 16, do item profilaxia, você consideraria que essas 12 medidas preventivas à formação do holopensene monobloco são características de uma liderança cosmoética? Ah, com certeza, né? Porque para um grupo ter esse tipo aqui de ter essas posturas aqui, a liderança ela já tem que ser pelo menos autocrata, né? Menos diretiva, tá certo? Agora, Kátia, nosso teletertuliano aqui continua, é o mesmo da pergunta anterior, sobre maniologia. Ele pede para você comentar a robexomania. E aí ele continua, ele diz o seguinte: tentei me relacionar evolutivamente por 6 anos com uma consciência feminina imersa na robex. Não deu certo. Depois conheci uma garota totalmente desapegada da massa impensante. Estou radiante, sem deixar de usar meu mental soma de maneira constante. Que bom, parabéns. Então ele pede que você comente sobre a robexomania. Essa robexomania tem até um verbete que eu acho que ilustra isso bem, que é a biofilia monopolizadora, né? Então, isso aqui é aquilo, você acorda, você vai para o trabalho, aí depois você volta, e aí você dorme, você acorda e vai para o trabalho, e faz as mesmas coisas que todo mundo faz, né? Bem aquela condição do cardume, não é verdade? E você não pensa nada, você não questiona nada, é como se já tivesse ali uma linha de montagem, né? Tipo tempos modernos do Charlie Chaplin, em que a pessoa ela só vai repetindo, né, determinadas ações, e ela às vezes está tão, digamos assim, num ritmo acelerado e numa operacionalização das atividades, que ela não tem tempo de parar, de refletir, de questionar, de rever, de reciclar, não é verdade? Então, para isso, a pessoa ela tem que ter um tempo, e ela tem que, digamos assim, ela tem que tomar uma distância dessa correria do dia a dia, senão a tendência é ela ficar robotizada. E aí ela acha que ela está pensando, mas na verdade ela está sendo um ser pensado, né, por toda uma máquina ideológica, pela máquina estatal, pelos modismos, pela mídia, não é verdade? E ela só vai, digamos assim, correspondendo a esses estímulos que são dados. Agora, na infectologia, página 14, primeira linha, ela pergunta: você poderia explicar o efeito patologizante do isolamento grupal nos indivíduos? Isso daqui é muito sério, né? Que é quando aquele grupo ele é muito fechado. Então, um grupo muito fechado não oxigenam as ideias, as interações, os modos de ver a realidade, né? Então, se a gente pegar os guetos, não é verdade? Se pega assim essas pessoas que vão morar num outro país, mas elas não se imiscuem com a população local, com os nativos. Eles se fecham ali num grupo, muitas vezes não aprendem nem o idioma, ou seja, não tem o processo de aculturação. Com o tempo, o que acontece? Eles nem mais
conseguem acompanhar o progresso da cultura de onde eles vieram e eles também não estão atualizados com a cultura nova, do novo local. Então vai ficando aquilo tudo bolorento, fossilizado. Isso é bem o caso dos imigrantes, né? Se a gente pegar até o caso dos imigrantes que vieram para o Brasil, tem muitas culturas que aconteceram isso. Tem cidades brasileiras que todo mundo só fala a língua do país de origem. E às vezes não é nem a língua oficial, é um dialeto, né? O nome da cidade já é um nome estrangeiro. Na escola a pessoa só aprende aquilo. Então fica difícil, porque vamos supor, no país aqui fala português. Aí esse grupo só fala alemão. Aí, na verdade, não é nem um alemão oficial, é um dialeto do alemão, né? Eles conservam aquela cultura de origem, mas defasada, né? Digamos assim, não é mais como os alemães hoje vivem. Então, isso daí fica muito essa condição do... As patologias tendem a aumentar. Isso é a mesma coisa de casamento intrafamiliar. As patologias tendem a aumentar porque não tem uma renovação genética. Então, se você for pensar isso em termos culturais, é a mesma coisa, né? Uma cultura muito fechada, esses países que se fecharam durante muito tempo e que têm o baixo índice de estrangeiros na sua população, a tendência foi dos idiotismos culturais e toda a questão da patologia mesmo mental ser ampliada. Agora, na megapensenologia, na página 13, você poderia desenvolver o holopensene monobloco coarctação? Holopensene monobloco coarctação, né? Que é justamente a questão da dominação, da pressão, né? Que a pessoa sofre ali naquele holopensene. Mas depois de um tempo, ela fica tão habituada que ela acha que ali não tem pressão. E ela concorda com aquela maneira de ser. E ela acha que aquilo é correto, né? Então, se você lê livros assim de seitas, tipo Opus Dei e outras mais, as pessoas ali com o tempo elas vão se habituando, né? A própria questão de literatura sobre campo de concentração. A pessoa bate nos outros, mata os outros, e ela acha normal, entendeu? Então, isso daí é bem sério. Amanhã o nosso verbete é campo de concentração. Que legal. Juliana Costa. Muito bom. Então vai complementar, né? De hoje para amanhã, crescendo nosográfico, tarístico, né? Vamos esclarecer. Agora, na fatologia, página 13, segunda linha. A necessidade de pertencimento é uma necessidade de todo ser humano? Em qualquer nível evolutivo? Sim, esse daí, em qualquer nível evolutivo, eu não diria, né? Mas, assim, o ser humano basiquinho, né? Pertencimento ao cosmos, o CL, né? O pré-serenão vulgar, ele tem isso daqui, né? Que é até da pirâmide lá do Maslow, né? Do psicólogo, tá certo? Então, essa é uma das necessidades. Mas eu acho que, como a professora Dulce falou, chega no nível que esse pertencimento ele alcança outro nível de abrangência, não é verdade? E então, não é participar de grupelho, assim, a pessoa participar do universo, do cosmos, né? Você comentou anteriormente sobre a questão dos adolescentes, né, dos jovens, que aí essa necessidade é maior, né? Ainda é maior, né? Nessa fase da vida, ela ainda é maior, mas essa necessidade de pertencimento é bastante estudado na psicologia como um dos itens básicos, assim, né, para a pessoa criar vínculos e ela ter satisfação e bem-estar na vida. Agora, na página 14, fatologia. Você poderia explicar a falsa impressão de engajamento e as ameaças aos questionadores e dissidentes? Como deve agir alguém nessa situação quando as ameaças vêm dos pais e avós? Falsa impressão de engajamento é a pessoa que muitas vezes ela está numa atividade que ela não concorda com aquilo, mas como ela não quer sair, ela faz de conta que está tudo bem, né? Isso pode ser até numa família. Então, quantas vezes assim na família, não sei se você já ouviu falar, assim, a pessoa fora de casa ela tem um comportamento, e dentro de casa, na família, tem outro, não é verdade?
Então, parece que é uma dupla personalidade. Isso pode ser justamente para se adequar aos parâmetros familiares ali, né? Agora, o que tem que entender é que os pais, os avós, em geral, eles costumam ser de uma outra geração. E uma outra geração vai ter uma outra forma de viver, de pensar, de agir. Então, dependendo do nível de conservantismo, né, dessas pessoas, vai dar muito conflito intergeracional. Não é verdade? Agora, aí tem que ver o nível de maturidade que a pessoa tem para ela conseguir, digamos assim, se relacionar com esses parentes, né, sem criar muito conflito, muita dificuldade, mas também não se submetendo ali àquelas ideias retrógradas que a pessoa não concorda. Vê se eu respondi, Dulce, o que Claro. ele pediu. Não, sim. Como deve agir alguém nessa situação? Então, deve agir com maturidade, procurando harmonizar ao máximo possível, pensando que você não vai mudar as ideias de uma pessoa de 80 anos, de 70 anos, ou mesmo de uma pessoa muito conservadora, né, a partir dos 50 anos. Então, que o melhor é mesmo você dar o exemplo e buscar organizar a sua vida para você não ter nenhum tipo de dependência, né, dessas pessoas, que isso daí vai facilitar não ter que se submeter. É uma coisa que é comum também a gente ver, mais entre os jovens, né? A tal rebeldia e tudo, e eventualmente tem uma certa razão em função desse caso aqui, da opressão de pais, mas também muitos não têm essa visão de que precisa por um momento, que tem é necessário um grau de aceitação e criar aí os mecanismos para sair daquilo, né? Porque também a pessoa não está ali por acaso, né? E às vezes está ali resolvendo algum nível de interprisão, dívida kármica. Então tem que aproveitar esse momento, mesmo que seja menor de idade, não tenha condições ainda de ter independência financeira, para fazer algum tipo de acerto ali, não é verdade? E conviver da melhor forma possível, porque aí quando sai também não vai precisar voltar. Não fica igual aqueles casos que a pessoa sai, sai de qualquer modo, e alguma hora vai ter que fazer a reconciliação, né? Agora, um ponto também sério é a questão da síndrome do canguru. Se a pessoa está com uma determinada idade, ainda ali mamando, né, nos pais, nos avós, nos familiares, não se sustenta, mesmo que seja com uma bela justificativa, que está estudando, está se qualificando profissionalmente, não importa. Aí vai ter que se submeter mesmo, está na casa dos outros, não é a sua casa, você não paga as contas, não é verdade? Então a pessoa se coloca numa situação em que ela tem que se adequar, né? Essa teletertuliana é de Madrid. Mas agora me ocorreu uma dúvida, uma questão, porque a gente ouve, enfim, sobre a questão de uma tendência dos jovens, né, aqui no Brasil, não sei, parece que é um fenômeno mais brasileiro, de uma tendência maior dos jovens se acomodarem nesse sentido. Tem a desavença, tem a rebeldia, às vezes o ambiente familiar realmente é opressor. Como é que você vê isso, Kátia? E eles acharem que os pais têm obrigação de continuarem sustentando eles, mesmo depois que eles já estão adultos, né? Então o que a gente vê que em outras culturas, tipo cultura estadunidense, 16 anos ou até mais cedo, o jovem já está trabalhando, muitas vezes já ajuda a pagar algumas contas em casa ou fazer as despesas pessoais, e às vezes com 16 anos já está saindo para morar sozinho, morar com o namorado, mas a pessoa, digamos assim, ela assume a responsabilidade pela vida dela, né? Porque essa condição de dar um de rebelde, mas na hora que precisa, né, tudo está ali na mão dos responsáveis, dos pais, dos familiares, aí isso também não adianta nada, né? É uma rebeldia só pela rebeldia, mas não tem consistência. Agora, em antagonismologia, ela pede se você pode desenvolver o antagonismo, conformidade, criatividade. Em geral, a pessoa que ela é mais conformada, ela não inova muito, a tendência dela é de repetir aquilo que já é conhecido, aquilo que ela já faz, né? Então, a questão ali da criatividade, de trazer algo novo, isso daí fica
anulado. No holopensene monobloco, isso é comum, porque não se quer renovação. Se quer, digamos, a manutenção daquele status quo. Então, quanto mais a pessoa for uma reprodutora, nesse sentido de repetir aqueles parâmetros, e essa reprodução pode ser até da Gesson, né, da pessoa ter filhos, isso daí está ótimo, não é verdade? Pensa só, o que tem mais aceitação? Você falar que você vai ter um filho ou você falar que você não quer ter filhos na vida por opção? Causa muito impacto ainda, né? E você percebe claramente, às vezes, você fala assim, não tenho filhos. Aí a pessoa penseniza, coitada. Você percebe assim, coitada. Aí nem sempre você está com paciência de explicar, né? Nem sempre, sei lá, às vezes eu fico muda, quieta, não falo nada, às vezes eu explico, mas é interessante isso. Agora, tem uma pergunta aqui aberta, assim, em geral. Recentemente soube que a semente da aguaí possui propriedades energéticas interessantes, com potencial de equilíbrio, com a interferência na relação yin e yang. Há pesquisas realizadas pelo Dr. Henrique Smith com resultados curiosos. Aí ele pergunta, como a Conscienciologia vê as propriedades dessa semente? Alguém conhece aguaí? Alguém já? Eu, sinceramente, não conheço. Agora, dica, tem um verbete em revisão de um médico acupunturista, estudioso da medicina tradicional chinesa e outras linhas de medicina, que se chama medicina integrativa holossomática. Então, você aguarda. Agora, sim, o que a gente pode comentar de imediato é que essa questão de medicamentos, de tipos de terapias à base de substâncias com propriedades energéticas, a gente entende que isso faz muito sentido, não é? Porque se a gente pensar que a nossa vida humana é energética, que o nosso corpo energético pode propiciar, né? Se ele tiver ok, todo esse equilíbrio. E aí, se você pensar nas bases da própria homeopatia, da medicina chinesa em geral, que é a base de energia, e que cada substância, cada alimento tem um padrão energético, ótimo que as pesquisas nesse sentido estão avançando, né? Eu fiquei sabendo que até estou lendo um livro sobre a questão da energética e medicina, né? E tem essa questão do avanço da medicina, que eles estão chamando de medicina quântica, que me parece que é mais um avanço da medicina em direção a alguma coisa do que a gente considera do holossoma, né? Do energossoma, dessa energia mais sutil, que é justamente considerar a importância das energias na nossa saúde consciencial, né? Agora, vamos aí torcer. Tem muitas pesquisas na SOCIM e o pessoal da Conscienciologia, né? Tem muitos médicos aqui. Você perguntando assim sobre a... E agora também está começando a ter muita pesquisa sobre o EV, né? Inclusive Exatamente, com essa parte de laboratórios, Ectolab, tudo, isso, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante, eu não sei se é o caso aqui, mas que a gente tem que cuidar é com a questão comercial, né? Às vezes entra na moda determinado medicamento ou fitoterápico, não interessa, ou vitamina, ou sei lá, algo que seja comercial e que às vezes tem interesses por trás que não necessariamente são benéficos para a gente, né? Então tem que ficar atento também para esses modismos, né? Porque mesmo que tenha pesquisadores por trás, a gente também não pode ser ingênuo de não querer saber o que tem por trás daqueles pesquisadores, conforme a professora Kátia colocou antes. Porque senão é aquele negócio, né? Não, isso aqui é natural, cientificamente testado. Então, pois isso daí mas os venenos também muitos são naturais, né? Exatamente. Então, devagar com a natureza. Tem que respeitar, mas com cautela, não é isso?
Então é isso. Aguarde aí o nosso verbetógrafo. Eu acho que está em revisão já. E é interessante quando a gente tem o médico, alguém que pesquisa, né, exatamente o assunto, para poder aprofundar mais. Nada como especialista, né? Exatamente. Agora, a professora Kátia, ela pergunta, gostaria que você abordasse o tema do verbete, holopensene monobloco, com as atividades da CCCI e o curso SCP-2, que tem como mater pensene a desperticidade. Nós aproveitamos para convidar todos, né, para o próximo SCP-2, que agora no final do mês, que vai ser realizado em São Paulo e que vai ser a minha estreia como EPICOM, né, de SCP-2. E a gente pode falar que os campos energéticos dos cursos, né, conscienciológicos, eles seriam uma tentativa realmente de ajudar a fazer a pessoa a ficar mais lúcida, mais ativa com as energias e ela conseguir, pouco a pouco, superar aqueles traços que muitas vezes fazem afinização com esses holopensenes monoblocos. Então, o SCP-2, enquanto um curso, né, para a pessoa desenvolver a desperticidade, eu acho que é uma grande oportunidade para a pessoa poder reverter ou superar essa condição da subserviência, da submissão, ou de algum tipo de conexão, né, com as consciex ligadas a esses holopensenes. Seria praticamente uma polaridade extrema, não é? Seria. Esse holopensene monobloco e o holopensene desses cursos de campo, né? Com certeza, né? Porque aí a equipe extrafísica, os amparadores, muitas vezes tem aquele processo da descablagem, que é a desconexão de consciex, né? Das consins. Então, isso daí ajuda a acelerar o processo. Tanto é que o próprio professor Valdo estava contando hoje, né? A abordagem a um mega sediador. Num primeiro momento, ela ser energética, antes da questão do coloquialismo, da conversa, né? Então, como é importante essa limpeza energética, essa asepsia, né, para a pessoa poder até começar a pensenizar de uma outra forma. Só para clarear para quem não estava, né? Hoje na mini tertúlia, eu já falei isso aqui, não, né? Acho que eu falei antes, né? Que foi comentado que ele fez um atendimento a um mega assediador e o processo é esse, né, que a professora Kátia colocou. Primeiro é a questão do trabalho energético de desopilar, vamos dizer assim, a pensenidade, né, daquela consciex. Limpar ali os pensenes, né, morfopensenes, enfim. E depois, então, que entra na fase de um esclarecimento, né, alguma coisa mais de informação cognitiva mesmo, né? Então é super importante, puxa. E aí o mater pensene é alguma coisa de tema da desperticidade, esse SCP-2? Não, é que todo SCP-2 né? O SCP-2 é um curso para ajudar as pessoas a alcançarem a desperticidade. Aí por isso que ela perguntou assim. Ela perguntou SCP-2, por isso que eu fiquei na dúvida, que tem como mater pensene a desperticidade em geral, né? Tá certo. Agora, professora Kátia, na parafatologia, a terceira linha, você poderia discorrer sobre o teleguiamento patológico e o parapsiquismo de controle? Parapsiquismo de controle você já comentou, né? Agora, o teleguiamento patológico, especificamente... Então, esse teleguiamento patológico é quando existe, né, algum nível de influência de uma consciex assediadora sobre uma consim. Então, aquela consim, muitas vezes, ela tem inspirações, ela tem alguns insights, ou mesmo o que ela acha que ela está decidindo fazer, às vezes é totalmente influenciado por um assediador. Então, assim como a pessoa tem o amparo de função, ela pode ter também, né, digamos assim, essa ajuda de amparador, e às vezes ela acha que está sendo ajudada por amparador, mas na verdade não é, né? Agora, você poderia ampliar na paradoxologia. Paradoxo do grupo de voz única.
É grupo de voz única, sabe aquela reunião que tem um monte de gente, né? Às vezes todo mundo dá pitaco, mas no fundo a decisão já foi feita, não é verdade? Então, assim, as pessoas só estão ali para constar. Aquilo ali é só para, né, fazer número ou para, aparentemente, mostrar uma democracia, uma condição de participação, gestão participativa, mas que, na verdade, não. Ali tem um líder que é mais diretivo, e, às vezes, ele sabe fazer isso de uma forma muito camuflada, e é ele quem decide tudo e que direciona tudo, aparentemente, em grupo. Esse paradoxo é interessante, né? A história do consenso burro também, né? Sim. É um outro viés. Né? Aham. Agora, Kátia, eu queria que você comentasse esses mecanismos na página 15. Então, esses mecanismos aí são interessantes, né? Então, vamos supor que tem lá aquela empresa, né, em que os componentes da empresa, os funcionários, eles são muito unidos, tá certo? Tem um líder ali, que ele é forte, ele é respeitado, ele direciona bastante as coisas, e aparece uma situação externa, né, que aparentemente é desafiadora, tá certo? Mas que o grupo não tem precedentes da forma de lidar. Então, assim, nesse holopensene monobloco, em geral, as soluções são sempre as mesmas. Os problemas podem ser diferentes, mas as soluções elas não variam, tá? E aí, como que geralmente é o perfil do grupo, né? O grupo, ele acha que nada vai acontecer com ele, que ele é totalmente vulnerável. Pega, assim, os estadunidenses e o 11 de setembro, né? Não, nada acontece com a gente. Aí você já está aqui na ilusão da invulnerabilidade. Na parte B, nas características, né? Crença na moralidade do grupo. O grupo acha que ele é ético, que o que ele faz é correto, tá certo? Pode ser dentro da máfia, mas eles sempre vão ter aquela justificativa. Pensa no caso do ladrãozinho roubando a laranja na feira. Imagina um país, né, que o governo não cuida dos pobres, eu não tenho dinheiro para comer, não tenho emprego. Então, racionalizações defensivas coletivas. O grupo ele começa a criar alguns tipos, digamos assim, de desculpas, de justificativas para aquilo que eles fazem, e de uma forma que aquilo funciona como se fosse um escudo, né? Como se eles estivessem certos, né? Eles vão criando estereótipos de grupos externos, ou seja, eles vão criticando os grupos externos e sempre de uma forma menosprezando o valor pejorativo, né? Que aqueles grupos possam ter em relação a acrescentar alguma coisa para o modo de ser desse grupo. Autocensura, então as pessoas não podem falar o que elas pensam, não podem manifestar muito uma opinião diferente da vigente no grupo. Pressão direta nos dissidentes, que é quem fala que vai sair, que discorda, não quer ficar mais, né? Pode ser desde ameaçado de morte, ou a pessoa, ou a família, né? Ou pessoas ligadas a ela, ou outros tipos de ameaça que eles façam. E o patrulhamento ideológico, que seria ficar vigiando o que a pessoa está pensando, né? Para ver se ela não vai sair daquele, digamos assim, daquele viés ali, daquele grupo. Você sabe que eu lembrei do caso Snowden agora? É bem parecido, né? Aqui tem N casos, né? N casos, assim, que a gente poderia colocar. E aí, número C, os resultados, né? O que acontece é que aquele grupo ele vai ficando desinformado, porque tem uma seletividade dessa informação por parte dos dirigentes. Consequentemente, eles também não são bons de alternativas, de soluções, né? Eles sempre acham que, da mesma maneira como os outros casos, as outras situações foram resolvidas, essa nova situação também tem que ser feita daquela forma. Eles não conseguem avaliar riscos, né? Eles erram nesse sentido, e também têm uma dificuldade de reavaliar decisões e alternativas.
consequentemente, também os planos, assim, de acordo com a situação, eles acabam tendo erros e não sendo eficazes. Muito bem. Realmente, isso envolve muita coisa. E se você pensar numa coisa mais macro, né, de países e governos, como que vai reproduzindo isso, né, essa condição. A gravidade disso, que tanto, como você colocou, pode ser numa família, num grupo pequeno, ou, sei lá, nação, continente até, né, falando em África, né, essa questão das ditaduras, dos ditadores. Na África já teve africano que falou para nós que, assim, eles chamam de democracia só o fato dos países mudarem de dirigentes no poder de tanto em tanto tempo. Para eles isso já é democracia, entendeu? Então, se a cada 4 anos, 20 anos, 10 anos, os dirigentes mudam, isso eles já consideram democracia. No Homo sapiens... Qualquer pessoa que fale contra o governo é perseguida. Perseguido, né? Essa questão do tempo, né? Da perduração do poder, né? No Pacíficos, que tem uma listagem com os 100 ditadores, né? Uma daquelas listas de Consbés, e tem lá os ditadores com os tempos, né? Para ilustrar bem esse verbete, vale a pena ler algumas sessões do Homo sapiens Pacíficos, né? Desde a questão da Inquisição também, né? Revoluções. Eu lembrei também. Tem vários, né? Vários. E depois, para fechar, ler a parte sobre os serenões, que seria justamente o oposto, né? O oposto. Contraposição também, extrema também, né? E, puxa, eu ia perguntar... eu queria que você comentasse também a questão dessa estrangeirismologia. Como? Tem algum, assim, específico do seu todos eles? Não, acho que você pode comentar em geral. Então, o groupthink seria o pensamento grupal, né? Que aí no holopensene monobloco tem um pensamento grupal bem específico, assim, já bastante delimitado, né, em termos do que as pessoas... Então, você pega lá as crianças que desde pequenas aprendem a ler no Alcorão, né? Aquilo é uma loucura, pessoa alfabetizada, né, com um livro religioso, tá certo? E que aí tem que decorar todas aquelas coisas. Então, acaba gerando esse pensamento grupal muito forte. Go by the book é aquele negócio, né, dos governos, que eles têm lá o livrinho vermelho, e que a população acaba venerando, né, esse tipo de orientação e segue aquilo cegamente. Então, aqui, no sentido literal seria você seguir o livro, né? Seguir a cartilha. Seguir a bula, a bula, né? O brainwashing, né, que é um neologismo, que é justamente a questão uma analogia com o brain... brainwash, né? Brainwash, né? Exatamente. Tem o verbete, lembrando, né, que tem o verbete do professor Valdo. E aqui pegou a capital, né, estadunidense, Washington, e aí se compôs esse neologismo brainwashing, fazendo alusão às questões do Pentágono e tudo mais. O lema patológico do Magister Dix, que é o mestre disse, né? Então, é aquela pessoa que, quando ela fala, ela é a última voz, ninguém contesta, e falou, acabou, né? Esse eu acho muito interessante, porque esse está em geralmente em qualquer ambiente que você vai, tem essa figura, né? Ou se fazendo de magíster, sim, ou se apropriando do que o magíster disse. Então, assim, é super comum, né, esse argumento de poder. Muito então, sério. Realmente tem que ficar bem atento. O yes man, que aí já seria o carneiro, né? Que tudo fala assim. Sim, 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 né? Concordo, aceito. Com Simbox, que é aquela pessoa também, que ela está tão assim formatada,
né, pelos parâmetros sociais da vida moderna, da Robex, que ela também já não pensa muito assim de uma forma mais ampla, ela pensa de uma forma muito condicionada. Esse também é o título de um verbete. E status quo inquestionável é aquela situação em que, digamos assim, aquilo ali você não contesta nada. É daquela forma, tem que ser daquela forma, e você acaba aceitando, tá certo? Agora, Kátia, a consimboxe, que é um verbete seu, né, para quem não sabe, a consimboxe, com certeza, é da elencologia desse verbete. Eu estou fazendo uma familhinha já, né? A síndrome de satélite. Tem uma família, é verdade. A consimboxe, tanto ela é causa quanto ela é consequência, ou não? Como é que é isso? Como assim? Do holopensene monobloco. As duas coisas. As duas coisas, ela retroalimenta. Porque se ela tiver um perfil mais de liderança, ela é a causa. Se ela tiver um perfil mais de liderado, retroalimenta. Que acho que até o exemplo lá, que é o líder, né? Que ele, não lembro. Eu acho que na exemplologia é justamente isso. É um exemplo com a consimbox líder e com a consimbox liderada. Integra bem aqui, é verdade. Bem bom. Porque na questão do algoz e da vítima, esses dois vão se revezando, né? A questão é a terceira posição, né? É a posição da pessoa virar amparador. Essa terceira posição é a mais séria, sem dúvida. Até no outro verbete, que era síndrome de satélite, que é justamente sobre a questão da subserviência também, aí a Rosa falou assim, mas não é comum a pessoa sair de um extremo e ir para o outro? Eu falei, mas se saiu de um extremo e foi para o outro, ela continua patológica igual. Ela tem que conseguir o caminho do meio e virar amparadora. Peraí, mas quais são os extremos? A síndrome de satélite e o outro é a liderança patológica. Né? Então deixa de ser carneiro e vira o carrasco. Né? Deixa de ser o carneiro e vira o carrasco. Não tem muito disso? Tem lá a empresa, aí o funcionário é aquele carneiro. O dia que ele vira chefe, ele massacra todo mundo. Agora, essa questão do assediadores, né, de ficar submissa à pressão dos assediadores, o professor Valdo trouxe uma abordagem bem interessante hoje na mini tertúlia, para a gente pensar diferente, né, pensar positivo, né, e não ficar, assim, como que ele falou, né, virar o disco, pensar de outro modo. Tem que entender as benesses dos assediadores. Né, ao invés de ficar na condição de vítima, né, enquanto estiver danado da vida, vai continuar esse processo de algoz e vítima, né, e vai para o buraco junto com o agressor. Né. Então, como que é o pensar positivo? Né? Se não fossem os assediadores, nós demoraríamos mais para evoluir. Né, que, na verdade, os assediadores, eles cutucam bem no ponto a gente precisa melhorar. Né? Então, nesse sentido, ao invés de ficar, né, se queixando, se lamentando ou ficar submissa a essa condição, virar o disco, né? Pensar de forma positiva no sentido evolutivo, né? De virar o disco para desfazer esse nó que está. Né? Então, ele falou assim, enquanto a gente estiver fugindo, né, ou saindo pela tangência, a gente não assiste aos assediadores e vai ter próximas oportunidades para a gente sempre vai estar repetindo o processo, né, então não adianta fugir. Né. Se a gente achou que, né, ficou na... A questão assim, vai lá e abraça o assediador né, e acolhe. Agora, Kátia... Isso na teoria é super legal, né, mas na prática... Kátia, agora retomando aquela colocação que você fez, talvez seja o ganho secundário mais sério da condição do carneiro, do liderado carneiro, porque ele almeja aquela condição de algoz, de líder algoz, né? Eu acho que essa é uma, mas sabe qual que é a outra? É a proteção. Como assim a proteção? Ele é fraco, então ele tem uma proteção ali. Então, se você pensar assim, por exemplo, um traficante numa favela e todo mundo que apoia o traficante. É melhor apoiar o traficante. Claro, do que ficar ao léu. Entendeu? Se você não apoia, você está contra. Né? Como que você vai viver naquele ambiente? E você apoiando, você pelo menos tem a proteção.
Sem dúvida. Então, acho que tem esses dois casos. O caso daquele que quer ser igual e dominar também, mas tem o caso do que é fraco, muito fraco. Muito fraco. E daí ele fica nessa condição, porque pelo menos ele tem uma proteção, só que ele tem uma proteção de assediador, né? Muito bem. Olha, nosso tempo esgotou. Vamos mudar de bloco holopensênico agora, tá certo? Buscar aí um holopensene desreprimido, homeostático, promover isso antes de mais nada, né? Então a gente agradece muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Kátia, até o próximo, né? A gente tem vários aí no prelo. Obrigada, então. Então vamos aos nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Para hoje teremos 3 recados. Rosemary, curso Introdução à Serenologia. Rômulo, acoplamentário. Ângela, opção pelo autodesassédio. E agora os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui para falar sobre o programa Amigos da Enciclopédia. O objetivo principal deste programa é viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca e também o tertuliário, com as transmissões diárias das tertúlias. E parte desse recurso é para aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer adesão deste programa, ele poderá acessar o Holoserver, o site de pesquisas da enciclopédia, e também poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Introdução à Serenologia. Esse curso acontecerá nos dias 14 a 16 de novembro. Terá início na sexta-feira, dia 14, às 15 horas, e encerramento às 17 horas de domingo, dia 16. O curso objetiva colaborar na estimativa do percentual pessoal de serenismo, compartilhar para tecnologias de pesquisa amplificadoras do autodiscernimento e, através da compreensão do modelo evolutivo do conscienciograma, incentivar o investimento na autoconsciencialidade serena. Os professores desse curso serão o EPICOM Frederico Gannen, a professora Elizabeth Rodrigues, professor Wilson Hennig e eu. As informações e inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 4535252652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Este curso é uma parceria entre a Serenos, a Pré-IC da Serenologia, e o CAEC. Muito obrigada. Estamos esperando por você. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os presentes e aos teletertulianos para participarem do curso Acoplamentário, que ocorrerá nos dias de 26 a 28 de setembro, com a temática Liderança Interassistencial. Então, é uma oportunidade para qualificar o parapsiquismo através do desenvolvimento da clarividência interassistencial e todos possam participar. Então, a gente convida a todos. Mais informações podem ser obtidas através do site do CAEC ou na própria recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós viemos aqui hoje falar sobre o curso Opção pelo Autodesassédio, com a professora Adriana Lopes. O curso tem por objetivo dar condições para a reflexão sobre as perdas existentes pelos pensamentos dos autoassédios, que favorecem o heteroassédio. O curso favorece ainda a identificação da postura de autovitimização e o reconhecimento dos ganhos evolutivos resultantes do autodesassédio. O curso será ministrado no dia 4 e 5 de outubro, dia 4 de 9 às 11, dia 5 de 15 às 18, na sede da CIP. Para maiores contatos, nós temos 210-2102-1421.
2102-1421. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Campo de Concentração, na especialidade Megaparapatologia, da verbetógrafa Juliana Costa. Boa tarde a todos.